Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui para a nossa primeira aula ao vivo de bem-estar de animais de companhia. Estou aqui com o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, professor Pablo. Boa noite a todos que já estão aí online. Vai ser um prazer poder compartilhar essas informações com vocês. Bom, pessoal, antes de iniciar a disciplina, professor Leandro, acredito que dá uns recadinhos para vocês e depois eu dou meus recadinhos iniciais. Boa noite, professor. Boa noite, professor Pablo. Boa noite, professor Rafael. Tudo bem? Boa noite, professor Leandro. Tudo bem e você? Tudo em paz. O pessoal tá entrando ainda, né? Deu 20 e 10 agora. Professor Rafael, só queria agradecer por estar com a gente aí à frente da disciplina, certo? Agradecer aí pelos seus conhecimentos que serão compartilhados com nossos alunos durante essas aulas. Professor Rafael Salmazo já é veterinário, né, professor? Não sei, eu consegui entrar agora, não sei se o professor já se apresentou, mas o professor se apresenta para vocês aí, explica certinho a formação dele. Professor, eu vim aqui hoje para trazer um recadinho para a galera, né? Eu tá iniciando a segunda disciplina ali. Pessoal, tá aberto para vocês um intercâmbio do Santander, certo? O Santander Top Espanha. Esse programa, ele vai acontecer com inscrições agora até dia 27 de abril. Então tá aberto para vocês o edital lá dentro da sala do café, tá tudo certinho o edital. Leiam, vejam se vocês se encaixam lá dentro do edital. Não deixa de participar, é um intercâmbio cultural e também estudantil, tudo pago pelo Santander. Então, desde a sua saída daqui do Brasil até o seu retorno com alimentação, passagem, transporte e estadia, é tudo pago, não deixa de participar. A gente vai voltar aí durante as aulas com essas informações para vocês. Deem uma olhada, leiam o edital. Qualquer dúvida, manda mensagem para o professor Pablo ali. Professor Rafael, o professor, se quiser se apresentar, trazer as informações para a galera aí, os nossos alunos da Tecnologia e Bem-Estar Animal, um curso novo, um curso inovador. Professor Rafael trabalha na área, né, professor? Voltará conosco em outras oportunidades também. Professor, fica à vontade para a sua aula. Professor Pablo, fica à vontade também para os recados e agradecer novamente vocês e desejar a todos um excelente início de segunda disciplina. Beleza, professor Leandro. Professor, antes de passar aqui para você se apresentar e iniciar a disciplina, eu vou dar uns recadinhos para eles, que é o começo da disciplina, para eles já ficarem ligados no que eles têm para fazer, tá bom? Bom, pessoal, primeira semana de aula, primeira semana da disciplina, segunda disciplina do módulo 51. Temos agora na segunda-feira essa primeira aula ao vivo e liberação de duas atividades muito importantes para vocês, que é a atividade estudo 1 e a atividade de mapa. A atividade estudo 1 e a atividade mapa já está com o vídeo da atividade postado lá na sala do café. O professor Rafael gravou um vídeo explicando para vocês, auxiliando como realizar essas duas atividades. Além disso, lembrando que a atividade mapa tem que ser entregue naquele formulário padrão, professor, pessoal. Esse formulário padrão está tanto na sala do café quanto no material extra da disciplina. Então, entrem lá e realizem a atividade mapa nesse formulário para ser entregue lá na disciplina que vocês estão realizando agora. Outro recadinho é a semana de conhecimentos gerais, que ela já vai se iniciar, acredito que na semana que vem. Não deixem para a última hora, que ela vale horas complementares e ponto para a disciplina. Além disso, né, professor, temos aqui, espero que vocês tenham assistido às aulas conceituais para vir aqui com dúvidas para o professor. O professor está aqui esperando para interagir com vocês. E vou lembrar da nossa dinâmica aqui da nossa aula. Quem quiser entrar no ao vivo com o professor, levanta a mão, que aí eu autorizo ligar a câmera e o microfone. O chat, pessoal, vamos deixar reservado para dúvidas da disciplina. Não mandem WhatsApp aqui, não mandem essas coisas. Mandem lá no Fale com o Mediador que eu posto para vocês na sala do café. Vamos conversar sobre a disciplina. Professor, pode subir seus slides. Vamos lá, então. Está aparecendo, professor? Aparecendo, só que ainda não está no modo apresentação. Coloque fazer, por Agora favor. foi? Ainda Foi? não. Aqui já está para mim.
Vai. Ainda não? Ainda não, professor. Tô com a tela cheia. E agora? Perfeito, está aparecendo. Ah, Boa aula, excelente. qualquer coisa é só me chamar que eu volto aqui, beleza, professor? Tá ok. Obrigado, professor Pablo, professor Leandro. Então, pessoal, meu nome é Rafael Salmazo, como foi dito, sou médico veterinário. Estou formado há 20 anos, esse ano, completo 20 anos de formado. Então, já tive experiência profissional trabalhando com animais de pequena companhia, como recém-formado. Trabalhei com clínica de animais de companhia, e daí com todas as complexidades dos animais de companhia. Depois eu trabalhei, fiz mestrado na ciência animal, na área de produção. Aí trabalhei por ao redor de 8 anos com nutrição animal. E hoje eu trabalho como fiscal de defesa agropecuária. Fui concursado, né, no concurso estadual, e trabalho, então, na ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária aqui do Paraná. Então, é um prazer aí poder, nessas interações que nós teremos, tanto pelo material que foi produzido, quanto nas aulas que a gente está produzindo com vocês, compartilhar um pouco dessa minha experiência, tá? Então, vai ser um prazer. Aquilo que a gente não tiver o conhecimento, a gente vai atrás, né? Mas eu espero que possa contribuir muito com o aprendizado de vocês e principalmente com o crescimento profissional de vocês, certo? Então, assim, a partir de agora eu não consigo mais ver a tela de vocês, eu só vejo minha apresentação. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser participar, pode participar durante a apresentação, sem problemas. A única coisa que se manifeste ali, né? E o professor Pablo vai estar mediando essa parte para mim, tá certo? Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é o convívio entre humanos e animais, benefícios e desafios. Então, eu tentei compilar nessa aula de hoje, pessoal, o tema 1, né, a aula que está no material de vocês 1, a 3 e a 9. Então, a 1 é a classificação dos animais de companhia, a 3 é cuidados psicológicos com os animais de companhia, e a 9, que é benefícios terapêuticos da convivência entre humanos e animais de companhia, tá certo? Então, a gente vai fazer um compilado nisso, trazendo algumas informações novas, e é uma oportunidade aí para vocês poderem fazer as suas perguntas, certo? Vamos lá. Então, opa. Iniciamos com essa imagem, né? Um parque cheio de pessoas, e junto com as pessoas, animais. Então, cães, que são os principais animais de companhia que nós temos hoje. Então, essa cena nos mostra muito dessa importância e principalmente dessa naturalidade que se tem hoje do convívio interespécie de humanos com os animais, né? Talvez a gente não conseguiria imaginar um parque sem a presença de cães, né? Aqui eu moro numa cidade, eu moro em Maringá, é uma cidade com muitos cães, então é muito comum, inclusive os parques, existem regiões específicas para os pets, então é uma cena muito comum que a gente está acostumado, né? Mas para a gente iniciar nossa aula, nossa discussão, eu vou propor uma dinâmica. Imagine que chegue aí na Terra, né, uma espécie alienígena que abduza todos os animais de companhia que existem no planeta. Então, todas as espécies, todos os tipos de animais de companhia sejam abduzidas, né? Quais seriam as consequências para a humanidade? Imagine a humanidade sem nenhum animal de companhia, né? Como que as pessoas e a nossa sociedade se comportaria na ausência de animais de companhia? Né? Então, a gente refletindo isso, imagina as pessoas que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, que têm aquele apego com o animal de companhia, né? Pessoas que, às vezes, têm um suporte emocional único como o animal de companhia. Então, quais que seriam as consequências para as pessoas? Vamos imaginar que esses animais forem transplantados para um local onde não existissem humanos. Também, né, principalmente os animais mais domesticados, como os cães e gatos, como seriam as consequências para esses animais, né? Como seria a qualidade de vida para esses animais, né? Então, como forma de reflexão. Então, as metas de aprendizagem da nossa aula vai ser analisar o histórico e importância dos animais de companhia para os humanos,
apontar os benefícios no convívio entre animais e humanos e refletir sobre os principais desafios e soluções que implicam essa convivência. Então, começando assim, a gente refletindo um pouco sobre a evolução do convívio entre animais e humanos, né, a gente tem lá duas espécies totalmente diferentes, com linhagens evolutivas totalmente diferentes, né? Não sei se o cursor ele aparece para vocês aqui, mas eu vou estar colocando aqui o que facilita a explicação. E aí, em certo momento, essas duas espécies elas se encontram, né? Então, assim, essas duas espécies têm características comuns, apesar de serem muito diferentes, mas de serem espécies muito sociais, né? Tanto os humanos quanto os lobos, que são os precursores dos cães domésticos de hoje, são espécies muito sociáveis, né? Então, esse provavelmente foi o principal motivo que fizeram com que elas se encontrassem. Em dado momento, que eram espécies que, de certa forma, até eram competitivas por recursos, né? Por alimentos, por ambiente. De certo momento, começou um lobo que era um pouco mais calmo, viu lá que tinha o resto de comida dos humanos, os humanos nômades que estavam habitando ali na região, se aproximou dos humanos. Então, ele tinha uma certa perfil genético de maior aproximação para o humano. E os humanos começaram a acolher esses lobos, né? E, de certa forma, a partir deste momento, a evolução de ambas as espécies, elas foram muito dependentes. Deixa eu só silenciar aqui. Elas foram muito dependentes umas das outras, né? Então, a evolução delas foram muito dependentes uma das outras. A gente fala muito dos cães, né? A gente vê o quanto que o cão doméstico ele se moldou para o ser humano, quanto que a convivência, até a própria seleção do humano moldou o cão que a gente tem hoje, né? E o gato, que são as principais espécies domesticadas. Mas o quanto o humano não foi moldado durante esse convívio? Então, a partir desse momento que eles se encontraram, aqueles humanos que não gostavam muito dos animais, os humanos que tinham uma certa... achavam que aquilo não era correto, né? Ter um lobo convivendo com eles, de certa forma, eles foram excluídos da seleção. Então, os humanos que tinham esse vínculo mais forte, eles tiveram uma vantagem evolutiva a partir desse momento, através de melhorar a caça, melhorar a segurança do bando ali de humanos, né? Da sociedade ali dos humanos. Então, é importante, queria muito enfatizar no início dessa aula, o quanto que ambas as espécies, né? Tanto os cães e gatos, que são as principais espécies domesticadas, moldaram, né? E foram modificadas suas características físicas e comportamentais com a convivência do ser humano, mas também como o ser humano também foi moldado ao longo do tempo, né, principalmente a partir desse convívio, que data lá 30 mil anos antes de Cristo. Então, é muito tempo de convívio. Tem alguns dados que falam até 100 mil anos antes de Cristo que já podem ter tido esse convívio, certo? E o quanto que o ser humano não foi moldado, ele nunca mais foi o mesmo a partir do momento que ele encontrou os animais, certo? E a partir disso, a história mostra que lá na antiguidade, esses animais eram muito úteis, né, para eles, mas eles começaram não só a serem úteis, principalmente os gatos que entram a partir da antiguidade, quando começa a agricultura, começa a necessidade de armazenar alimentos, e daí começam a atrair roedores, e os gatos foram muito úteis. Então, o ser humano já tinha essa genética apta, aberta para um convívio com outra espécie, né? Se aproveitou do gato ali, né, como um caçador, que ajudou muito nessa questão do controle de roedores. Só que não ficou só nisso, né? Ali na antiguidade, os animais já eram endeusados. A gente tem deuses que são representados como os animais, né? Então, assim, a gente começa a ter uma demonstração maior de um caráter não só utilitarista dos animais de companhia, mas também de um apego emocional, né? Um apego afetivo com os seres humanos. A partir também da Idade Média, a gente vê esses animais, inclusive, adentrando dentro das casas, convivendo realmente dentro, quase como uma família ali, já sendo compreendido como uma família, ainda não totalmente como a gente entende hoje, mas já sendo compreendido assim. Na Idade Média, né, a gente também vê pinturas representando os animais
demonstrando como que os animais eram importantes emocionalmente para esses seres humanos. E a gente tem os dias atuais, né? Conforme a gente evidenciou, né, e visualizou no início da apresentação, como os animais são parte dos seres humanos, o como que eles, hoje com as redes sociais, né, as pessoas que gostam de animais compartilham às vezes mais fotos e momentos com os animais do que com outros humanos. Então isso demonstra como esse convívio ele se enraizou de uma forma tão forte no nosso DNA, nosso e dos animais, e o quanto isso, com certeza, tem uma importância muito grande para os seres humanos, né? Então, animais de companhia não são simplesmente agrados ali, não são simplesmente um luxo que a pessoa quer ter, não. Isso realmente é algo extremamente importante para a nossa espécie. Uma outra reflexão que nós fazemos em relação a isso, né? E aí, falando na diversificação dos animais de companhia, a gente tem o gato e o cão, que são os principais animais domesticados, né, que mais fazem parte como animais de companhia, mas essa característica assim, de ligação com os animais foi tão grande dentro da nossa espécie que muitas pessoas querem expressar o que elas são, querem expressar, às vezes, a sua personalidade, expressar a forma como elas entendem o mundo através da escolha de seus animais. E aí a gente acaba tendo outros animais que não têm um histórico de convívio tão grande como cães e gatos, mas também usados como companhia, né? Então, a diversificação de animais de companhia revela a riqueza das particularidades humanas, onde cada escolha reflete gostos, personalidades e conexões únicas, celebrando a beleza da individualidade e a universalidade do amor entre espécies, né? Então, um fato extremamente importante essa diversificação dentro dessa característica do ser humano, uma ligação muito forte com os animais de companhia. E quando nós falamos de diversificação dos animais de companhia, é importante a gente ressaltar quando os animais de companhia são esses diversos, que não são os mais comumente domesticados como cães e gatos, a gente tem a classificação de animais selvagens e exóticos, né? Essa classificação é importante. Muitas vezes ela é confundida em linguajares do dia a dia. Normalmente chamam todos os animais que não são cães e gatos de exóticos. Mas é importante ressaltar a diferença entre esses dois, devido às implicações que eles podem ter, né, para a nossa sociedade, para o nosso ambiente, e também por questão até legais, né? Então, ambos, animais selvagens e exóticos, eles têm a característica deles não terem esse convívio, essa domesticação intensa como teve os cães e gatos, certo? Então, eles normalmente são animais que estão preservadas suas características selvagens, então são animais que estão na natureza, se tiver domesticação, com uma domesticação muito leve de alguns indivíduos, mas a característica principal deles, genéticas deles, é de vida selvagem. E os animais selvagens, como o próprio nome diz, são animais que pertencem à nossa fauna. Por exemplo, a arara. A arara pertence à fauna brasileira, então ela é considerada um animal exótico. Quando o animal selvagem ele pertence a uma fauna diferente da nossa, ele é considerado um animal selvagem exótico. Normalmente a gente trata tudo como exótico, mas é importante essa diferenciação, especialmente porque os animais exóticos, ambos, jamais podem ser retirados da natureza, né? Só ressaltando esses detalhes, podem ser retirados da natureza para servir como animal de companhia. Existem legislações que defendem esses animais com relação a isso. Somente é permitido de criatórios legalizados. Só que os animais exóticos, eles têm uma implicação maior no sentido de que são animais que, primeiro, não são adaptados ao nosso clima, não tem uma adaptação tão grande quanto os animais selvagens que são originários. Existe um risco, inclusive, de ambiental, né? Um animal exótico que é importado de outro país e, eventualmente, ele foge ou ele é solto pelo dono porque ele não quer mais saber do animal, ele pode causar um dano tremendo na nossa fauna, né? E, às vezes, até na flora, por serem espécies que não evoluíram e não são adaptadas ao meio e o meio não é adaptado a elas, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. É importante, né, a questão dos animais selvagens, algo que é muito comum, mas a gente tem que ter essas ressalvas que a gente comentou. E em relação a esse convívio, quais seriam as vantagens e desvantagens para os animais e para os humanos? Então, a gente vai refletir algumas coisas em relação a isso. Vamos refletir um pouco sobre as vantagens do convívio para o animal. Então, primeiro, o animal, no convívio com o ser humano, ele tem um ambiente e alimentação adequado. Então, com certeza, ali no gatinho,
dormindo, né? Ele come e dorme, né? Quem tem gato sabe como que é. Com certeza esse animal ele está muito mais confortável, muito mais protegido do que no seu meio natural, né? Tem um experimento bem interessante que demonstra, a gente está falando de gato, que é um animal domesticado, mas um experimento que testou o estresse, nível de estresse de papagaio. Então, testou, através das fezes, o nível de cortisol de papagaios soltos, né? E animais, os papagaios que são domesticados, né? Que são usados como animais de companhia. Então, teoricamente, fala assim, pô, você tira o animal da natureza, então você está causando maus tratos nele. E esse experimento demonstrou que os animais dentro do ambiente caseiro, eles têm um nível de cortisol menor do que os que estão selvagens, né? Não que isso jamais justificaria você tirar um animal do ambiente selvagem para trazer no ambiente doméstico. Mas esse é um mito de que os animais que são tirados do meio selvagem sofrem mais estresse do que o ambiente selvagem. Não, lá no ambiente selvagem ele tem que ir atrás de comida, ele tem que proteger dos inimigos. Então, essa é uma vantagem muito grande aí para os animais de companhia, que seria o ambiente de alimentação adequado. Afeto e companhia, né? Então, a gente, normalmente, né, a gente tem as exceções que vamos falar depois, mas eles têm afeto e companhia de uma forma que às vezes nem seres humanos têm, né? Então, muita gente ama mais os animais do que os seres humanos, e nem dá para julgar, né? E a garantia de seus direitos como indivíduos sencientes. Então, não só o ser humano como indivíduo protege o seu pet, mas a sociedade protege os animais, né? Então, reconhecendo que também, como nós, eles sofrem, existem legislações, existem medidas, iniciativas para proteger o direito desses animais. E negativamente, né? Como que o convívio com o humano pode afetar negativamente os animais? Então, cito o texto aqui, né, de um artigo. A proximidade com humanos pode gerar estresse e ansiedade em animais de companhia, especialmente quando submetidos a mudanças bruscas de rotina ou a falta de estímulos adequados. Segundo estudos, a solidão e a falta de interação social podem levar a comportamentos compulsivos, como lambedura excessiva e destruição de objetos indicativos de sofrimento psicológico. Então, tem sim vantagens, né? Os animais são muito beneficiados com esse convívio, porém, nós temos alguns malefícios que eles podem sofrer, que inclusive, pior, né? São situações que o deixam mais vulneráveis em relação à sua vida selvagem, e a gente vai discutir algum deles aqui, tá? Não tem como a gente abordar todos, mas os mais importantes a gente vai falar aqui. O primeiro deles é a neotenia. Então, o que seria a neotenia? Quem li o livro lá, né? O material está explicado, mas vamos tentar desenvolver um pouco melhor essa ideia. A neotenia, na verdade, ela é uma característica que todo animal doméstico ele sofre. Todo animal domesticado ele acaba tendo essa característica, né? E não necessariamente ela é prejudicial, tá? Neotenia é o que? É você preservar as características do filhote no adulto. Então, no animal adulto, a partir do momento que, quando ele é filhote, ele é vulnerável, ele tem atitudes de demonstrar vulnerabilidade para os seus pais se motivarem a cuidar dele, né? Alimentar, enfim. E a partir do momento que ele vai crescendo, os pais deixam de cuidar dele, ele sofre um estresse grande e ele deixa de ter essas características de filhote, então ele se torna um adulto, certo? No entanto, quando a gente não deixa de ter os cuidados de filhote nos animais, a gente acaba desenvolvendo a neotenia. Então, um exemplo bem típico, você pega uma arara que é tirada do ninho ali, né, desde filhote, e é cuidada no biquinho, ela adulta, ela demonstra aquelas reações de pedir alimento, aquele chiado, pedindo alimento dos animais, para os pais, né, continua... E animal selvagem só tem adulto, mas quando a gente retira esse animal do ninho, o animal adulto também apresenta essas características. Então, é um exemplo bem típico da neotenia, tá? Então, a neotenia, ela sempre vai estar presente nos animais domésticos, só que a gente acaba, como seres humanos, como espécies que moldam o seu meio, a gente acaba exagerando nessa questão da neotenia, né? A questão da superproteção desses animais. Um fato bem interessante que demonstra a neotenia, né? Então, é a questão de que nós selecionamos os cachorros, né? E os cachorros que mais se deram bem com a raça humana são os animais que têm carinha de bebê. Então, essa foto aqui demonstra, então, todos
os filhotes das espécies, elas têm a cara um pouco mais achatada, né? Os olhos maiores e a cara um pouco mais achatada. Então, todas as espécies, o adulto, ele acaba alongando a face, né? E os olhos acabam ficando menores. E como a gente acaba... os seres humanos querendo a neotenia, querendo o filhote, querendo cuidado exagerado com o animal, né? Não quer que ele cresça, a gente percebe que compara essa carinha desse beagle aqui, né? Que é um animal adulto, com um lobo. Então, ele preservou as características de um filhote, né? Com, mesmo animal adulto, a gente acabou selecionando ele para que se parecesse mais com o filhote. A gente vê, por exemplo, as raças braxcefálicas, que são aquelas que têm o focinho mais achatado, elas foram selecionadas, assim, são a maioria dos queridinhos, né, das pessoas, são por conta disso, porque eles têm aquela aparência mais de bebezinho ali, né? Então, essa é uma questão da neotenia. E aí, essa neotenia, quando ela acaba sendo muito exagerada, onde a superproteção, né, que principalmente da transição do filhote para o adulto, quando os animais são super protegidos, quando eles não estão com o seu tutor, eles não têm uma preparação para lidar com aquilo, não tem uma preparação emocional, uma preparação comportamental para lidarem com essa separação. E aí é o principal motivo, né, da gente ter essa síndrome de separação, né, devido a esse excesso de cuidado, excesso de zelo. É uma delícia cuidar dos animais, mantê-los protegidos, mas nem sempre a gente vai poder estar com eles. E aí, quando esse excesso de cuidado, esse excesso de zelo acontece, e no momento que você não pode estar com os animais não têm uma estrutura emocional e psicológica para lidar com isso, né? Então, as consequências são conforme descritas lá, vocalização excessiva, então o dono sai, o animal late, causa transtornos terríveis, comportamentos destrutivos, então destrói tudo, destrói sala, destrói, né, sofá, a gente vê vídeos aí na internet muito engraçados, né, para quem assiste, mas não para quem vive isso, em relação a essa questão. Fazer xixi e cocô em locais inadequados, agitação e hiperatividade. Então, assim, a gente demonstra que não é só um desconforto para o ser humano, né, que tem que conviver com esses comportamentos que são anormais, mas o próprio animal ele está sofrendo com aquilo, né? Aquele excesso de proteção que é um bom bem para ele, quando excessivo, acaba se tornando uma hiperatividade, uma ansiedade para ele. Tentativas de fuga, apatia ou depressão, até sintomas físicos de estresse, eles podem ser manifestados como salivação excessiva, tremores, respiração ofegante, vômitos. Seguir o tutor obsessivamente, então não consegue ficar longe do tutor, onde o tutor está, ele está atrás. Então, são questões de uma forma de que nós tratamos os animais que acabam levando a um sofrimento nesse animal. Ele está bem confortável enquanto está com o ser humano, mas quando o ser humano está ausente, é um sofrimento terrível para ele. Uma outra questão é em relação à hierarquização, né? Os lobos selvagens, de onde descenderam os animais, os cães, eles tinham uma questão de hierarquização muito definida, né? O alfa, o beta, o alfa é quem mandava, o beta tem uma posição hierárquica intermediária, né? Mas eles têm essa questão muito bem definida. E como que é estipulada essa hierarquia? Ela não vem naturalmente. Ela era definida a partir de conflitos, né? Então, aquele que era o alfa, que era o mais forte, né? Ele, através de interações agressivas, ele acabava determinando que ele era o líder, certo? E isso, né, a gente olhando essa cena aí, os cães mordendo um ao outro, acaba sendo agressiva, mas isso é extremamente importante para os lobos e assim também para os ancestrais dos nossos cães, porque ela traz uma tranquilidade para os indivíduos, certo? Então, como ele sabe que tem um cão alfa, que tem um líder, os cães submissos, eles se sentem protegidos, eles sentem que já tem um líder, ele não precisa manifestar nenhuma liderança, né? Então, o que para se ajustar à hierarquia pode aparecer conflituoso, ela traz uma harmonia muito grande entre os animais, certo? E isso não ocorre, né, com os cães. Por mais que a gente domesticou, a gente mudou muitos comportamentos dos cães domésticos, algumas delas são preservadas das suas raízes ancestrais. Uma delas é essa, né? E aí a gente tem as atitudes de dominância, que é um problema de comportamento muito comum nos animais domésticos,
principalmente em cães, né, que são os animais sociáveis. Então, gatos não têm esse problema por não ser animais sociáveis, mas os cães que sofrem muito com essa disforia de comportamento, tá? E como que se manifesta? Um típico animal com atitude de dominância é o chihuahua, o pincher, que são os animais que desenvolvem muito essa característica. São os animais que são muito agressivos, eles querem sempre estar no alto, eles sobem só, quer ficar sempre no alto do sofá, às vezes na cabeceira, porque como não foi determinada uma dominância ali no meio que ele estava, né, o seu dono só bengava ele, e aí ele não viu uma figura de dominância ali, alguém que fosse o alfa da sua manada, ele acabou tendo que manifestar características de liderança, porque não tendo líder, isso para ele causa um sofrimento tremendo, né? Causa ansiedade, causa estresse. Então, as atitudes que demonstram essa característica de dominância são desobediência persistente, né? Então, enquanto você não educou, né, não tornou hierarquia quando era a hora, aí quando você quer mandar no cachorro, ele acaba não obedecendo. Proteção de recursos, até de seres humanos, então protege aquele lá como sendo seu e fica muito agressivo protegendo os recursos, invasão do espaço pessoal, então chega nos lugares onde não deve, não obedece, puxa guia durante passeio, então o animal que quer ele dominar, então na hierarquia social dos lobos, o alfa ia na frente e os outros o seguiam. Como não é determinada essa hierarquia, ele vai querer dominar, ele vai querer puxar, ele vai querer ir onde ele quiser, ele não tem ninguém, ele não sente uma figura de liderança, certo? Comportamento de ansiedade ou estresse, então esse que é o maior problema para o animal, né? Então ele está sofrendo, ele está fazendo isso, mas ele não está bem, ele está sofrendo. Ignorar a autoridade. E quais que são as formas que a gente pode estabelecer dominância de forma saudável, né? Então, as principais formas, tanto da gente evitar a dominância, né, esse comportamento de dominância dos animais, dos cães, e também corrigir, que é um pouco mais difícil, mas existem como amenizar os comportamentos de dominância, é o primeiro adestramento, né, que é o principal deles. Então, adestramento não precisa ser um adestramento sofisticado de ensinar truques grandes para os animais, mas adestramentos simples ali que demonstram que ele tem que obedecer à figura humana, né? Então, isso é uma das principais formas de corrigir também, de evitar esse tipo de dominância. E uma forma simples é estabelecer, vamos colocar assim, fazer a questão do adestramento naturalmente, né? Então, estabelecer um limite para os animais. Isso você desde pequeno. Isso pode, isso não pode, corrigi-lo, né? Não precisa bater, mas mostrar uma liderança ali no animal, ver que existe uma figura de liderança. E um exemplo, durante o passeio, é sempre manter o animal do lado. Então, o tutor que deixa o animal liderar o passeio está incentivando essa atitude de dominância dele. Então, mantê-lo do lado, né? Sempre passeando do lado do humano, demonstra que, eu que estou mandando aqui, você tem que me obedecer, né? Então, são atitudes que a gente estimula nos tutores. E uma outra consequência negativa para os animais de companhia da convivência com seres humanos são os abandonos e maus tratos. Aí a gente pode enumerar várias situações tristes, né? Então, muitos humanos que adquirem os animais e aí, por determinada situação da vida, não querem mais o animal porque ele cresceu mais do que quis ou porque se mudou para um ambiente menor, aí acaba abandonando esses animais. Ou mesmo situações de maus tratos, onde o tutor acaba, seja por negligência, seja por falta de conhecimento, ou seja mesmo por maldade, acaba realizando situações de maus tratos, sejam com agressões físicas, sejam por privação de espaço, privação de alimentos, né? Então, o abandono de animais não é apenas um ato de crueldade, mas um reflexo da desumanização de uma sociedade que ignora sua responsabilidade para com os seres vivos que dependem dela. Então, é ignorar todo esse histórico de evolução, o quanto que nós também fomos moldados como indivíduos e como sociedade pelos animais, é ignorar tudo isso, né? E acabar tendo esse tipo de ações. Então, ainda bem que isso são atitudes individuais de indivíduos e não de uma sociedade. É claro que está longe de ser o adequado do que os animais merecem, mas existem muitas iniciativas da nossa sociedade, sejam pública ou privada,
para evitar esse tipo de situação ou corrigir, né? Mas é algo que a gente tem que lidar e é, com certeza, uma das maiores consequências ruins para os animais que foram obrigados, vamos colocar assim, a conviver com os seres humanos. E dentro dessa reflexão, eu coloco essa figura demonstrando a escala de bem-estar animal. Então, o objetivo daqui é a gente entender, conforme a gente discutiu anteriormente, que existem consequências ruins para os animais do convívio com os seres humanos, só que a gente tem que traçar uma diferença muito grande, principalmente com relação a como a gente trata o tutor, onde é identificado uma situação de mal-estar ou de não bem-estar para o animal, tá? Então, aqui a gente tendo um animal com bem-estar, onde a gente consegue manter o máximo possível das características que não causem essas situações que a gente relatou, onde ele tem espaço, onde ele tem comida, onde ele tem todos os seus direitos individuais preservados, né? Aí a gente vai piorando o seu bem-estar, que são situações que a gente citou ali, que não são situações de maus tratos necessariamente, onde o ser humano deliberadamente está causando maus tratos, mas por falta principalmente de conhecimento, acaba privando o animal de ter todos os seus direitos que levam ao bem-estar, né? Então, por exemplo, o animal que fica preso, não necessariamente é um maltrato deliberado do tutor. Às vezes ele achava que o animal preso ali estava protegido da rua, né? Ele achava que ali era o melhor para o animal. Então, e aí a gente aprofundando na escala para pior de bem-estar animal, a gente tem os maus tratos, onde envolve denúncias com punição e proteção do animal. Então é importante a gente saber que esses casos de maus tratos, onde realmente a gente tem ali animal privado de alimentação, no sol quente, animais abandonados deliberadamente pelos tutores, a gente tem que tratar com punição, né? Aqui são ações legais até o Estado se envolver nessas questões. Só que essas questões de mal-estar, né, ou de uma intermediária entre um mal-estar para um bem-estar pleno, são situações que a gente tem que evitar julgamento, porque nós que detemos o conhecimento, vocês como futuros profissionais, né, e até antes de serem profissionais, né, quando decidiram essa trajetória profissional, porque amam os animais. Então, a gente tem muito uma atitude, às vezes, de julgamento. Você não está fazendo o adequado, você está causando maus tratos para os animais. A gente tem que ter sempre uma atitude de conscientização, de empatia para a pessoa, sabe? Principalmente nessas situações intermediárias. E é somente assim que a gente vai conseguir melhorias nos comportamentos dos tutores em relação aos animais e também melhoria para os animais, né? Na qualidade de vida dos animais. E para os humanos, né? Qual que seria as vantagens do convívio entre humanos e animais de companhia para os humanos? Então, a convivência com animais é um presente para a alma. Eles nos ensinam sobre o amor incondicional, resgatam a nossa humanidade e transformam dias comuns em momentos extraordinários de alegria e conexão. Então, a gente refletindo sobre essas vantagens, a gente pode separar em vantagens emocionais e psicológicas, físicas e sociais. Então, as vantagens emocionais e psicológicas é a questão do alívio de estresse, né? Quando você está lá cansado do trabalho ou do estudo, né? Estudou muito, não vê a hora de chegar em casa, tratar com o seu animal, né? Então, é um aconchego psicológico que a gente encontra nos nossos pets. A solidão, principalmente para idosos e até algumas crianças com problemas de autismo, por exemplo, né? O animal é uma companhia muito grande, a melhora da autoestima. Então, às vezes a pessoa vê que ela é amada por algum indivíduo, e isso melhora a autoestima dela. Físicos, então, tanto as questões emocionais e psicológicas vão melhorar o cardiovascular e o imunológico. E também, normalmente, quando tem um pet, você faz mais atividade física, né? Vai passear com o animal, então também traz vantagens cardiovascular, imunológico, para a saúde física como geral. E as sociais, né? Então, empatia, responsabilidade com vulnerável e sociabilização. Isso aqui é muito importante para crianças. Então, crianças que têm logo cedo o seu animal de companhia, ela desenvolve essas habilidades que vão servir depois para elas interagirem com os humanos lá para frente, né? Então, vários estudos demonstram que crianças que desenvolvem essas habilidades quando pequenas, junto com os seus animais de companhia, acabam tendo convívios sociais com humanos melhores, né? Então, empatia, responsabilidade com o vulnerável
e sociabilização. E aí, nessas vantagens, a gente entra na terapia assistida por animais. Então, já que os animais, os seres humanos, são tão vinculados com os animais, né, a gente tem essa ligação tão forte com eles, e consegue colher muitos frutos dessas vantagens, a gente utiliza essa também como, em caso de pessoas com doenças, aí com doenças diversas, seja uma pessoa que está lá no hospital sofrendo e recebe o animal e se alegra, seja pessoas, por exemplo, com deficiências mentais, com autismo, com problemas físicos, que a interação com o animal, seja na parte física, por exemplo, no cavalo, né, o cavalgar do cavalo, ou seja, com a interação com o próprio animal, isso vai trazer um bem para essas pessoas, né, e vão ajudar muito nas terapias que elas passam, né. Então, é um aspecto muito importante aí desse convívio dos humanos com os animais. E aí, já chegando para o final, né, o bem-estar de animais e humanos. A gente, né, a disciplina é bem-estar de animais de companhia, mas a gente também analisa aqui bem-estar de humanos. Se o animal está bem, o humano também está bem. Então, convivência entre humanos e animais é uma troca que beneficia ambos. Enquanto oferecemos cuidado e proteção, eles nos devolvem afeto, reduzem nosso estresse e nos ensinam lições valiosas sobre empatia e conexão, criando um equilíbrio que nutre corpo e alma. E aí, finalizando, né, como que isso tudo a gente pode extrapolar para o ambiente profissional de vocês? Primeiro, na questão da conscientização de tutores. Né? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui que você... Então, a gente conscientizar os nossos tutores em relação a os benefícios, né, do convívio com os animais, estimular a ter animais e também dos problemas que isso envolve e evitar os problemas, né? Então, a conscientização de tudo isso que a gente comentou aí e de várias outras coisas, óbvio, mas dentro da aula é um desafio e é um mercado que se abre, porque muitas vezes os profissionais, eles não olham esse convívio de uma forma abrangente, né? Eles acabam negligenciando muitos desses aspectos que a gente comentou. Então, essas conscientizações com o tutor é uma etapa extremamente importante para os profissionais. Divulgar os benefícios que os animais de companhia podem proporcionar, né? Seja uma pessoa, por exemplo, um idoso, né, que largado pela família, ter um animalzinho de companhia vai trazer o bem para ele. E também as terapias assistidas por animais, né? Terapia de pessoas assistida por animais. E trabalhar diretamente com essas terapias, né? Então, tem pessoas, profissionais, que acabam se especializando nisso, acompanhando os animais nessas terapias. Então, seja adestrando esses animais, seja acompanhando durante as terapias, e também um aspecto importante, que pode ser o mesmo profissional que faz a terapia ou outro profissional, é acompanhar o bem-estar desses animais, né? Porque eles podem estar envoltos em situações de mal-estar, que normalmente, se bem feito a terapia assistida, o próprio animal se beneficia com a terapia, né? Estudos mostram isso. Mas precisa ter um profissional ali que evite abusos, evite problemas, né? Então, também é um desafio profissional para todos vocês. E para que tudo isso seja desenvolvido de uma forma adequada, né, amadurecida, os estudos são extremamente importantes, é o que a gente deseja para vocês, bons estudos. Voltar para a nossa... É isso. Que aula maravilhosa, hein, professor? E aí, pessoal, alguém que tem alguma dúvida, quer entrar aqui no professor no ao vivo, tirar alguma dúvida? Professor, pare de compartilhar sua tela, fazendo um favor. Oh, desculpa. Imagina. Eu tinha esquecido isso aí. Aí, pronto. Vamos lá, pessoal. Agradeço o elogio. Esse é o momento de fazer dúvidas sobre parte profissional. O professor já tem muita experiência na área, né, professor? É isso aí. 20 anos de experiência. Quem tiver dúvidas, qualquer coisa, estamos à disposição. Aproveitem a oportunidade. Bom, professor, já que ninguém tem, eu tenho. Pois não. Professor, você trabalha numa clínica, você recebe bastante casos dessas partes de negligência e de abuso, de parte de maus tratos contra animais? Então, eu hoje não trabalho mais em clínica, né? Trabalhei no início da minha vida profissional, trabalhei por 3 anos, né?
E hoje eu trabalho como fiscal de defesa agropecuária. Na fiscalização, a gente recebe algumas denúncias, não é o foco do trabalho do fiscal de defesa agropecuária, não é o foco animais de companhia, né? A gente trabalha mais com animais de produção. Mas principalmente em municípios onde não tem outros profissionais que acabam atendendo esse tipo de denúncia, que seria para outro órgão que trata, a gente acaba trabalhando também. Então, a gente acaba lidando com algumas situações bem complicadas, assim, de denúncias, esses casos extremos, aí são situações bem complicadas mesmo, né? Mas eu acho que isso é a parte ruim de lidar com o bem-estar de animal de companhia. Eu acho que essa questão comportamental é uma coisa que causa menos estresse, porque trabalhar com maus tratos, assim, causa, toda vez que tenho que atender qualquer situação dessa, é uma situação muito complicada, professor, porque a gente, claro, a gente é veterinário, a gente ama os animais, mas a gente acaba se lidando também com situações de vulnerabilidade das pessoas que estão nessas situações, sabe? E você chega lá com faca, com sangue nos olhos, o animal está sofrendo, você vê que o ser humano também está sofrendo também situação de vulnerabilidade, então aí você tem que tomar uma ação legal contra o tutor, mas aí você sabe que ele também está precisando de ajuda, então, assim, maus tratos é uma situação bem complicada, assim, para trabalhar, né? Inclusive, algumas até ONGs acabam chamando a gente para auxiliar em alguns atendimentos, sabe? Quando não consegue profissional particular, tudo eles acabam chamando os fiscais que são veterinários da iniciativa pública, né? A gente acaba auxiliando. Professor, tem duas dúvidas ali no chat, ó. Pois não. A da Lailane mandou qual é a cor que os gatos veem? A cor que os gatos veem. Eu lembro, eu vi até um artigo recente sobre isso, e eu não vou lembrar agora certinho qual que é o espectro. Eu sei que o gato ele vê mais do que espectros de cores do que o cachorro. Ele vê, eu vou tentar lembrar aqui, são tons de azul e amarelo. O cachorro, se eu não me engano, não vê espectros de amarelo. Mas a gente tem espectros de cores maiores que os dos gatos. Então, assim, posso até confirmar melhor essa resposta aí, mas eu não lembro certinho qual que é o espectro de cada uma das espécies. Eu sei que o gato é azul, ele tem bastante espectro de azul. Agora, o gato, se eu não me engano, é um amarelo, além do azul. O professor Leandro auxiliou ali na resposta para a aluna. Ela mandou mais uma. Quais são os efeitos após a castração? A gata dela tem 15 dias que foi castrada e ela está segura e ela nem percebe que está defecando. Como ela está segura, quais, não tá, 15 dias e não está defecando? Deixa eu ver, vamos reformular essa questão aí. Ela falou que a gata dela, após a castração, tem 15 dias e ela não está segura. Vamos ver se ela Não responde. está segura? Só um pouquinho ela tá digitando. Vamos ver uma próxima aqui. O Marcos manda. Ela não percebe que está defecando. Ela está defecando sem, perdeu a sensibilidade da defecação. Com 15 dias, assim, às vezes no pós-operatório ela pode, né, demonstrar uma defecação involuntária, mas com 15 dias seria interessante levar lá de novo para o veterinário para ver se, né, se pode ter tido alguma complicação ali, né, uma infecção, algum nervo pode ter sido atingido ali que está impedindo a percepção dela, então seria interessante levar para o veterinário que fez a castração. Ou se caso foi uma castração meio pública, assim, né, que a gente tem bastante iniciativas, levar no veterinário para analisar melhor isso. É difícil responder, mas não parece estar normal, é bom investigar. O Marcos fez uma afirmação aqui, só trazendo um adendo, professor. Ele colocou que o poder público lá na cidade dele, que é Londrina, tem um órgão de bem-estar animal que diariamente tem muitas denúncias, desde casos simples até muito extremos, e que ele achou super legal essa posição em questão emocional humana em relação aos animais. É isso aí. Bom, Cidades grandes professor, normalmente têm uma proteção maior. Agora, cidades pequenas, a iniciativa pública acaba sendo mais deficitária e aí fica mais complicado mesmo. bom, professor, é isso. Chegou ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento, que é bem vasto nessa área.
Pessoal, para a próxima aula, assistam as aulas conceituais, vejam o livro didático, para trazerem mais dúvidas para o professor, para vocês conseguirem interagir aqui. Quem quiser entrar no ao vivo, a gente libera e conversa aqui com o professor, né, professor? Que seria uma Com coisa bem certeza. maravilhosa. É isso aí. Eu que agradeço aí a oportunidade, todos que estiveram presentes, o professor Pablo e o professor Leandro aí que intermediaram. Então, aguardo uma próxima oportunidade. Vai ser um prazer a gente poder. Espero mais interações, né? Vamos conversar mais aí, que a aula se torna mais interessante. Beleza, então, professor, até semana que vem. E, pessoal, Até semana que até semana vem. que vem. Não esqueçam de realizar as atividades e qualquer dúvida, mandem lá no Fale com o Mediador. Excelente.